Epístola de Paulo a Filemon. Amém? Nós vamos ler dos versos de 1 a 3. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar nesse momento. Senhor Deus e Pai Celestial, queremos te agradecer pela tua palavra, pela alegria de estarmos aqui nesta manhã. Ó Deus, e pedimos a Ti que o Teu Espírito Santo nos conduza nesta hora, para que a Tua palavra possa falar ao nosso coração. É assim que nós te oramos e te agradecemos, porque te oramos em o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, nesta manhã nós queremos começar a expor a Epístola de Paulo a Filemon. Logo mais à noite nós pretendemos também abordar o mesmo texto à igreja. Quero já de antemão convidá-los para que venham na parte da manhã, da noite. Nós teremos algumas presenças muito queridas na parte da noite entre nós. Mas o texto nos fala, em primeiro lugar, de um assunto muito importante, de um assunto muito significativo e, naquela época, algo que poderia causar um grande problema social, uma convulsão social. Esse texto, embora Paulo não fale explicitamente contra a escravidão, mas esse texto é um texto no qual a igreja dá um passo à frente nesse intuito de se portar contrariamente à ideia da escravidão. Mas eu diria para você, para que você pudesse se situar no tempo e no espaço, que esse texto ele foi escrito aproximadamente no ano 62. Essa carta foi escrita no ano 62 da nossa era. A autoria, obviamente, é a autoria de Paulo, algo que praticamente não há questionamentos na história da igreja. Esse texto também faz parte de um dos primeiros cânones que surgiram, que é o cânone muritariano, do ano de 170 depois de Cristo também. Mas, olhando para o texto, eu queria trazer algumas informações também, analisar com vocês alguns pontos importantes desse texto nesta manhã. A primeira coisa que a gente poderia destacar ao coração dos irmãos é que Paulo diz assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador. A primeira coisa que eu vejo é que Paulo já menciona de início que ele é o autor. Ele diz que ele é prisioneiro de Cristo Jesus. Ele mostra o seu estado. Vocês sabem que esta é uma das cartas chamadas da Epístola da Prisão. É mais uma Epístola da Prisão. E Paulo aqui escreve dizendo aos irmãos que ele estava preso. Ele estava preso. Ele é prisioneiro, não prisioneiro de Roma apenas, mas muito antes de ser prisioneiro de Roma, ele era prisioneiro de Jesus Cristo. A sua vida, ela estava aprisionada, ligada à pessoa de Jesus Cristo. E ele apresenta também um outro personagem importante na história da igreja, que é Timóteo. Timóteo, seu companheiro, seu discípulo, alguém que ele amava, que ele respeitava. E eu queria dizer para você nesta manhã que esta carta é também uma carta na qual Paulo expressa muita ternura, muito amor. Na língua grega são 335 palavras.
Mas, nesse texto curto e pequeno, Paulo, de maneira muito habilidosa, muito bem trabalhada, com muito tato, Paulo vai enfrentar um problema seríssimo e Paulo o faz com muita fé, com muita certeza, com muito amor, expressando o coração que ele tinha. Paulo era um líder, como eu sempre costumo dizer, um líder sensível. Paulo não era arrogante, Paulo não era autoritário, Paulo era alguém que vivia uma relação de proximidade, de amor, de afeto com todos aqueles que passavam pela sua vida. E o texto nos diz ainda que esse irmão, Filemão, ele era irmão, mas era um irmão amado. Ou seja, Paulo, ele faz questão de expressar essa ligação terna, fraterna, sentimental com Filemão. Eu diria para você que Paulo começa a preparar o caminho para tratar de um assunto extremamente difícil. Você, quando tem que tratar de um assunto um tanto quanto complicado, como é que você faz, né? Você prepara todo o ambiente, você mede as suas palavras, você considera muito bem tudo o que você vai dizer, porque o assunto não é fácil. E aqui justamente é o que está acontecendo. E Paulo diz mais, diz que este irmão, chamado Filemão, também era nosso colaborador. O que Paulo quer dizer aqui? Paulo expressa uma verdade que eu sei que você sabe muito bem, mas Paulo está dizendo, olha, a obra de Deus, ela não é feita por uma pessoa só. Paulo escreve e diz que é ele e Timóteo. E agora Paulo diz que esse homem chamado Filemão também é seu colaborador. Por que isso? Porque Paulo tinha isso muito claro. Embora ele fosse o grande nome do cristianismo, hoje nós sabemos disso, autor de 13 epístolas, Paulo sabia muito bem que a obra de Deus, ela não é feita e ela não pode ser feita por um homem só. Nós precisamos de colaboradores. Nós, nesta manhã, estamos sem alguns colaboradores aqui. E eles estão fazendo falta nesta manhã, né? Alguns por questão de viagem, é direito, né? Mas fazem falta, porque a obra de Deus, ela não é feita por uma pessoa só. Paulo entende que esse homem é seu colaborador. E ele diz mais, e a irmã Áfia e Arquipo. A carta não era unicamente endereçada a Filemão, mas também a carta era endereçada à irmã Áfia e Arquipo. Possivelmente, Áfia era a esposa de Filemão e Arquipo era o pastor da igreja e filho de Filemão. É esse quadro que se apresenta aqui. E Paulo diz assim, nosso companheiro de lutas. Mais uma vez vem a ênfase de Paulo sobre a realidade da vida espiritual. Uma vida que não pode ser vivida de forma solitária, sozinho, nós precisamos de colaboradores, de companheiros, mas Paulo usa uma expressão muito interessante. Paulo diz, companheiro de... Mais alto, irmãos. De lutas. Mas por que companheiro de lutas? Porque a vida cristã, ela não é uma vida fácil. A vida cristã é uma grande peleja, é um grande embate diário. Nós enfrentamos as mais diversas situações e nós precisamos de companheiros de lutas. Não somente companheiros dos bons momentos, das boas horas, dos momentos de alegria, mas também companheiros dos momentos difíceis da vida, porque a vida, ela envolve luta, envolve peleja, envolve confronto. E o texto diz assim para nós, e a igreja que está em tua casa. Ora, esse homem era crente, esse homem era de Deus, mas ele não se limitava unicamente a servir a Deus com a sua adoração, com o seu louvor, mas ele abria a sua própria casa para acolher a igreja do Senhor em sua casa. O que significa dizer que possivelmente esse homem não era alguém pobre, ele tinha uma certa condição. E o que ele faz? Ele abre a sua casa para receber a própria igreja. Nós sabemos pela história da igreja
que até o 3º século a igreja não tinha um local de culto como nós temos hoje, né? Não tinha os templos como nós temos hoje. E, portanto, era justamente nas casas que as igrejas se reuniam. Era isso que acontecia. E aí Paulo usa duas expressões, no versículo de número 3, duas expressões comuns, sempre nas cartas, na hora da sua abertura, ele sempre usava duas expressões que estão aqui. A primeira expressão, graça, porque Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9 diz o quê? Pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E aqui Paulo usa a expressão graça, é o meio da salvação, uma expressão sempre utilizada por ele. E a outra expressão que ele usa paz. E a paz é o resultado daquilo que acontece no coração da pessoa que um dia teve encontro com Jesus Cristo. Ela tem paz, uma paz que excede todo entendimento, uma paz com Deus, uma paz consigo e uma paz com o próximo. Então Paulo usa essas duas expressões que são muito comuns no seu vocabulário. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Mais um aspecto que eu queria abordar com vocês aqui, está nesse verso ainda, verso 3, Paulo usa tanto Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Por que Paulo faz isso? Paulo faz isso com uma intenção muito clara. Paulo quer mostrar que o Pai e o Filho, eles são um. Não existe superioridade na Trindade. Então, eles são um. Então, é uma paz que é resultado dessa obra da Trindade. Portanto, o Pai é Deus, mas Jesus Cristo também é Deus. É importante que a gente saiba e que a gente entenda isso. E quando chega no versículo de número 4, Paulo, ele vai dizer da seguinte maneira: dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Repare comigo uma coisa. Paulo nos diz aqui que ele orava constantemente, ele intercedia constantemente pela pessoa de Filemão. Ele sempre orava por ele. E ele tinha uma alegria, uma recordação, um sentimento. E por conta disso, ele sempre intercedia por essas pessoas. No versículo de número 5, o texto vai nos dizer: estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimados por teu intermédio. Paulo vai dizer algumas coisas que precisam ser destacadas nesta manhã. Paulo tinha ciência de que esse homem era um homem amoroso, era um homem que amava, era um homem de fé, tinha fé em Jesus Cristo, amava Jesus Cristo e, obviamente, também amava aos seus irmãos. Paulo tinha certeza disso. E tudo isso que Paulo está lembrando, fazendo com que a mente de Filemão ficasse muito viva quanto a isso, tudo isso Paulo está fazendo com um objetivo. Paulo quer que esse irmão esteja preparado para ouvir aquilo que ele vai falar. O seu pedido, que era um pedido difícil, importante, e Paulo sabia disso. E o texto fala para nós, olha, esclarecendo ainda mais: e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. E no versículo de número 7, ele fala da alegria, da grande alegria e conforto que os irmãos tinham por conta da ação de Filemão, e Paulo diz para nós que tudo isso trazia um ânimo novo à sua própria vida. Pense comigo, Paulo estava preso, embora fosse uma prisão domiciliar em Roma, mas eu digo a você, estar preso nunca é uma situação
agradável. Essa semana eu acompanhei um senhor que está internado, e eu sempre ligando para ele, mandando mensagens, falando com ele, e finalmente ontem ele me disse: pastor, na segunda-feira eu já estarei em casa finalmente. Imagine você, alguém que ficou por mais de uma semana internado, esperando um procedimento, desejoso de quê? Desejoso da sua própria alta, de receber alta, de poder voltar para casa. E o texto nos fala que esse homem chamado Filemão era alguém que trazia um ânimo novo ao coração das pessoas. Era aquele tipo de gente, de pessoa, que coloca o outro para cima, que não deixa o outro para baixo. É aquela pessoa que tem uma palavra de ânimo, de encorajamento. Assim era Filemão. E tudo isso Paulo tem em mente. Ele sabe com quem ele está falando. O que ele vai pedir a alguém que é amigo. Alguém que ama Deus, alguém que ama o próximo e, portanto, ele se sente seguro de falar aquilo que ele vai falar. Essa carta, para algumas pessoas, ela é uma carta que não tem muita fundamentação teológica, não é uma carta com muitos assuntos teológicos. Mas eu percebo aqui, nesse texto, algumas doutrinas, sim, importantes. E talvez a principal delas seja justamente o perdão. O perdão que hoje é tão falado, que traz cura, que traz libertação, a reconciliação tão necessária entre as pessoas, e tudo isso fruto do perdão, porque o perdão reaproxima as pessoas. O texto nos diz assim, que esse homem era alguém que trazia ânimo novo às pessoas. E aí no versículo de número 8, vai aparecer outro personagem, que é o personagem que nós iremos focalizar com muito carinho, que é Onésimo. Versículo 8, pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Onésimo, o nome significa o quê? Quem lembra? Onésimo? Útil. E que Onésimo faz? Onésimo era um escravo. E Onésimo resolve fugir. O texto não fala para nós, mas possivelmente ele fugiu. E para poder chegar a Roma, ele fez algo mais. Ele se apropriou de valores do seu proprietário. Desculpe a redundância. Mas ele fez isso porque era maneira para poder chegar a Roma, onde ele imaginava que ali não seria percebido. Ele comete um erro, ele comete um delito, ele comete algo muito errado. E se ele fosse preso, capturado, ele poderia ser morto por conta do que havia feito. E se ele não fosse morto, ele iria portar durante toda a vida, impresso aqui na sua testa, assim como um animal, a expressão fugitivo, para que todos soubessem que ele era um escravo e que ele era um fugitivo. E o texto nos fala que esse homem que fraudou, que defraudou o seu proprietário, ele vai a Roma com esse desejo de ali, de repente, ficar misturado entre as pessoas e não ser achado nem encontrado. Porque alguns dizem que 1/3 da população do Império Romano era de escravos. Outros falam que metade. Eu acho que aí já é um pouco exagerado, mas enfim, são as informações que nós temos. Mas o texto nos diz aqui que ele vai solicitar alguma coisa a Filemão. Ele vai pedir a Filemão alguma coisa. Mas Paulo faz algo maravilhoso. Paulo não pede, Paulo não ordena, Paulo roga, Paulo suplica. Paulo podia se valer da sua autoridade para exigir alguma coisa do seu filho na fé, Filemão. Só que ele não faz isso. Ele prefere ir pela via, pelo canal do coração. Ele prefere ir pela linha do amor. Paulo não exige. E a argumentação que Paulo faz aqui nesse versículo, Paulo fala que ele é o velho. Ele agora possivelmente estivesse com a idade de 60, 70 anos. Já não era mais um garoto.
E ele procura usar uma linguagem que não seja a linguagem da exigência. Sabe por quê? Quando você exige algo de alguém, a pessoa ela faz durante um tempo, mas nem sempre faz de coração. Você exigir das pessoas é algo muito ruim. O legal é quando você pede algo a alguém, você sensibiliza uma pessoa e ela faz de todo o coração aquilo que você está pedindo. É a melhor coisa. Sai com graça, sai com beleza, sai de forma extraordinária. Eu costumo dizer que todos nós já vivemos isso, né? Quando você, por exemplo, é casado, né? No início do casamento, o que acontece? A mulher faz a melhor comida para você com todo carinho, com todo amor, com toda alegria. Com o tempo ela continua fazendo, né? Mas às vezes não tem mais a mesma alegria, a mesma disposição que tinha no início do casamento. Às vezes até reclama um pouquinho, né? Você me dá trabalho. Mas Paulo, entendendo a realidade humana, Paulo procura falar com Filemão pela via do coração. Ele fala em nome do amor. Ele não fala da sua posição eclesiástica. Ele não se vale da autoridade que possuía. Filemão era inclusive filho na fé de Paulo. Havia se convertido possivelmente em Éfeso por conta de um encontro com Paulo. Ou seja, Paulo tinha todas as possibilidades de poder exigir alguma coisa dele, mas Paulo não faz isso. E aí o texto diz com muita clareza para nós que ele prefere fazer isso em nome do amor. E quando eu vi essa expressão em nome do amor, eu lembrei de uma novela que eu acho que tinha um título parecido, Em Nome do Amor, né? E ele faz isso com todo carinho. E ele reitera que ele é prisioneiro de Cristo Jesus. Ele mostra toda a sua fragilidade ao mesmo tempo, ele mostra ao mesmo tempo a sua história de vida no ministério, ele mostra a sua fragilidade e a sua história, o seu currículo. Esse sou eu, Paulo, que você conhece muito bem, você sabe quem eu sou, você conhece as minhas motivações, você sabe o que se passa no meu coração. E aí, o versículo 10 diz: sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo. Paulo chama a um escravo de quê? De meu filho. Porque a relação que nós temos com as pessoas que se convertem, ela é uma relação de amor, de profundidade. Eu, quando vejo uma pessoa se convertendo a Cristo, e eu a acompanho, eu vibro com isso. Eu caminho junto, eu tenho sonhos com aquela pessoa, eu oro por ela, assim como todos os pastores fazem, creio eu. A gente tem uma vinculação com a pessoa, a gente se preocupa com o que vai acontecer, com os seus caminhos, com as suas escolhas. Tudo isso faz parte desse relacionamento. E com Paulo não era diferente. Paulo diz que Onésimo era para ele como um filho. A relação tinha crescido, o sentimento era profundo. Paulo atribuía valor a esse homem que era um escravo. Mas não tenha você a noção de que o escravo fosse alguém sem nenhuma formação, sem nenhuma capacitação. Naquele período era muito comum você encontrar escravos, por exemplo, que fossem médicos. Alguns eram contadores, músicos, professores, mas eram escravos. E aí, o texto nos diz assim: meu filho, Onésimo, que gerei entre algemas. Paulo aqui fala do momento, obviamente, em que ele se encontrou com Onésimo. Ele se encontrou com Onésimo dentro daquele período no qual ele estava preso, né? O texto não fala, não sabemos como, o texto não é claro em relação a isso, mas alguma coisa aconteceu dentro da soberania divina para que Onésimo se encontrasse com Paulo em Roma. E ele fala que o gerou entre algemas, ou seja, nada impedia que Paulo ganhasse pessoas para Cristo, não havia empecilhos para Paulo. Paulo se valia de todos os momentos, todos os encontros para poder comunicar o Evangelho. E aí o texto nos diz da seguinte maneira:
ele antes te foi inútil. Paulo aqui faz um jogo de palavras porque o seu nome significa, o nome de Onésimo significa útil. E aí Paulo diz, antes ele te foi o quê? Inútil. Por quê? Roubou, possivelmente, e fugiu. Trouxe prejuízo. Atualmente, porém, ele é útil a ti e a mim. Com tudo isso que Paulo está dizendo assim, olha, ele agora é uma nova criatura. Aconteceu algo no seu coração que o transformou. Ele não é mais o ladrão, ele não é mais o fugitivo, ele agora é uma nova pessoa. Ele realmente foi transformado por Deus. Eu testifico disso. É que Paulo está dizendo. Por isso, ele vai ser muito útil a você, como está sendo profundamente útil à minha pessoa também. Ele era útil. E aí o texto diz, eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Paulo precisava enviá-lo, porque quando alguém se apropriava ou escondia um escravo, ele sofria as sanções da lei. Ele tinha, inclusive, que pagar pelos dias em que o proprietário ficou sem o trabalho do escravo, daquele escravo. Tudo isso acontecia na época. E aí, Paulo diz que o envia de volta porque era o correto. Era aquilo que precisava ser feito. Por mais estranho que isso possa parecer a muitos de nós. Porque Paulo não acolheu e ponto final. Mas o texto nos diz, de maneira muito clara, que ele enviava Onésimo, vejam comigo o versículo 12, o meu próprio coração. Paulo está dizendo que parte dele estava indo junto. A relação de Paulo com Onésimo não era uma relação coisificada. Embora o escravo fosse como uma coisa, como uma ferramenta no mundo romano, o que Paulo nos diz aqui é que para ele não. Para ele, Onésimo era agora irmão, era nova criatura e parte do seu coração estava indo junto. Porque Paulo se apegou a ele, Paulo o conheceu, Paulo o amou, Paulo viu o que Deus fez em sua própria vida. E parte do seu coração estava indo junto. É quando, por exemplo, imagine você, às vezes acontece conosco na igreja, né? Quando um irmão querido vai embora. E às vezes vai embora porque vai para outro estado, conseguiu passar num concurso público, alguma coisa aconteceu na vida dele, se casou com uma pessoa de outro estado, sei lá. Como dói, né? Como é difícil para a gente. Como também machuca quando alguém deixa a igreja e vai para uma outra igreja. Aquela pessoa que você amou, que você se dedicou a essa pessoa. Você não tinha apenas uma relação institucional com a pessoa, era uma relação de irmandade, de fraternidade. Parece que parte de você está indo, né? Seu coração fica triste porque você está agora rompendo aqueles laços que eram tão profundos, tão intimamente ligados. E aí, o texto vai dizer assim, Paulo diz, eu queria conservá-lo comigo. Gente, vamos ser sinceros? Quem nos causa problema a gente quer conservar com a gente? Quem a gente não gosta, a gente quer conservar com a gente? Acho que não. Mas quando você tem uma relação com uma pessoa de valor, que você ama, que você respeita, que você caminha junto, que você vê a beleza do que Cristo fez na vida dela, o que você quer fazer? Você quer tê-la sempre pertinho de você. Você valoriza. Você faz todo o seu esforço para que aquela pessoa não vá embora. Porque ela é cara, ela é preciosa, ela é importante, ela é significativa ao seu coração. E Onésimo, para Paulo, já era alguém assim, alguém de extremo valor e de muita importância.
E ele prossegue: eu queria conservá-lo comigo, mesmo para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Mas Paulo precisava devolvê-lo. Paulo tinha que devolvê-lo ao seu proprietário. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Mais uma vez, Paulo está dizendo, olha, eu não quero forçar você a nada. Eu não quero impor nada a você. É muito ruim quando alguém faz algo que não é do coração. A imposição é péssima. E aí o texto nos diz assim: pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Agora, ele receberia um irmão, receberia alguém transformado, receberia alguém que não fugiria mais. Mas Paulo não fala com muita clareza aqui, mas Paulo quer trabalhar uma ideia na mente de Filemão. Será que alguém que se converteu, ele pode continuar sendo escravo? Será que um crente que possui escravos, ele vai manter um irmão em Cristo como escravo? É um dilema ético para Filemão. Ele teria que enfrentar essa questão, refletir a respeito disso. E nessas horas eu fico pensando no empresariado brasileiro, por exemplo, que às vezes, mesmo podendo, paga um valor tão aviltante aos seus funcionários. Funcionários que às vezes trabalham quase que como escravos, recebendo um valor ínfimo, que nem dá para se manter com a sua família. E eu fico pensando, será que nós que somos cristãos não precisamos pensar de maneira diferente? Sermos mais generosos, mais altruístas? É uma indagação que eu faço. E aí o texto diz assim para nós: nada, porém, quis fazer, versículo 14, sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade, pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo. Paulo fala da importância de que agora, no retorno desse homem chamado Onésimo, ele não sofresse punição, ele não sofresse sanção, mas que ele fosse recebido de maneira amorosa como a um irmão. Como irmão em Cristo, ele deveria ser recebido com todo amor, com todo carinho, com todo afeto. A relação precisava ser diferente. E aí o texto diz assim para nós: especialmente de mim, versículo 16, parte final, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Olha, observe comigo. Se, portanto, me considera companheiro. Paulo fala assim, olha, como é que você me trata? Como você me trataria? Você me reconhece como um companheiro teu? Então, da mesma forma, você deve tratar a esse homem chamado Onésimo. Isso é muito importante porque, irmãos, a gente observa que, às vezes, na igreja, ou nas igrejas, há uma certa hierarquia. Nós vemos em certas igrejas que o líder, ele está completamente distanciado do povo. O pastor, o bispo, sei lá, de acordo com cada igreja tem um nome diferente, mas ele não perpassa a vida das pessoas. Ele não tem uma relação de intimidade, de amor, de afeto. É uma relação com uma certa distância. Ele é superior. E aqui Paulo fala outra coisa. Paulo diz que Filemão deveria tratar Onésimo como se fosse o próprio Paulo. O mesmo tratamento que você dispensa a mim, você deve também dispensar a esse homem chamado Onésimo.
não deveria tratar de maneira diferente. E aí eu fico pensando, né? Vocês lembram que antigamente as pessoas traziam do interior moças muito humildes para trabalhar em casa? Lembram disso? Hoje em dia deve acontecer ainda, mas era muito comum antigamente isso. E às vezes a pessoa vinha e não tinha oportunidade de estudar. Não é que não quisesse, mas não podia estudar, não podia crescer, não podia se desenvolver intelectualmente. E parece que o patrão e a patroa não pensavam nisso. E às vezes pessoas cristãs. Ao passo que eu conheço gente que tinha uma relação assim e por ser cristã, cuidou, deu oportunidade, instruiu, cuidou da família, da empregada. E isso é muito importante que a gente diga, porque são questões presentes em nossos dias. E aí quando você olha para a Bíblia, é justamente esse sentimento, é esse coração, é essa fraternidade que Paulo tenta fazer com que aflore no coração de alguém que já era profundamente amoroso como Filemão. E aí no versículo 18 diz: e se algum dano te fez, ou se alguma coisa, se deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Aqui tem uma coisa muito importante. O que Paulo está fazendo aqui? Paulo está dizendo, olha, se ele te roubou, se ele levou alguma coisa, se ele furtou algo, se ele te trouxe prejuízo, coloca na minha conta, eu pago. E isso aqui tem uma lição espiritual muito grande para nós. A posição que Paulo assume é a mesma posição que Jesus Cristo assumiu. Jesus Cristo pagou a dívida que era nossa. E com essa atitude, Paulo visava o quê? A reconciliação entre Filemão e quem? E Onésimo. E quando Jesus faz o que fez, ele promove a reconciliação entre nós e quem? Nós e Deus. É esse papel do intercessor, do intermediário, daquele que assume o peso da responsabilidade. Lança tudo em minha conta. Mas aí Paulo no versículo 19 nos diz, eu, Paulo, de próprio punho o escrevo. Eu o pagarei, para não te alegar que também tu me deves até mesmo a ti. Paulo está falando assim, olha, eu poderia dizer para você, olha, a salvação que você tem agora, você a tem porque eu passei o que eu passei, porque eu preguei o Evangelho. Foi através da pregação que eu fiz que você se converteu. Mas nem isso Paulo queria lançar sobre ele. Versículo 20. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Eu não sei se você consegue perceber, mas o tato que Paulo tem para lidar com essa questão difícil. É tato, é habilidade, destreza. Paulo resolve um conflito com tamanha habilidade e espiritualidade. E isso tem faltado em nossos dias. Eu tenho visto amigos rompendo relacionamentos. Eu tenho visto igrejas se dissolvendo. Eu tenho visto casais em conflito pela necessidade de alguém que intervenha de maneira habilidosa, com muito tato, para poder ajudar essas pessoas que estão sofrendo e que estão em conflito. Irmãos, Paulo nos dá uma grande lição de espiritualidade. Paulo vai pelo caminho do amor. E às vezes os conflitos não são resolvidos porque as decisões são impostas. Cada um tenta fazer com que a sua vontade prevaleça. E, portanto, a via do entendimento e da compreensão, ela se perde. E Paulo diz que, isso acontecendo, o seu coração seria reanimado.
Veja que Paulo não lida com essa questão como se fosse algo sem importância, algo sem valor. Paulo não vê isso como qualquer coisa, mas Paulo vê essa situação como algo que poderia repercutir na igreja e poderia trazer consequências sérias. Paulo tinha um coração pastoral e, por conta disso, ele agia de maneira extremamente cuidadosa e amorosa. Versículo 21, certo estou da tua obediência. Aqui Paulo é mais firme. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. O que Paulo estava pedindo? Vamos lá, vamos lembrar? Que ele recebesse Onésimo de volta, que ele o tratasse com amor, com dignidade, que ele também reconhecesse que agora ele era um irmão em Cristo. Mas tem uma coisa que Paulo não pede explicitamente. O que é? Que ele o libertasse. Paulo não fala isso de maneira clara. Por isso, aqui nas entrelinhas, o que Paulo está dizendo, veja comigo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. Paulo sabia que o coração desse homem era tão grande, tão generoso, tão maravilhoso, que ele tinha grandeza o suficiente para libertar esse homem chamado Onésimo. E o que é mais bonito, irmãos, é que a história da igreja nos conta, a tradição, que Onésimo se tornou, sabe o quê? Um bispo da igreja. Aquele que fora um escravo, aquele que havia possivelmente roubado, não posso afirmar, mas roubado, aquele que havia fugido, essa pessoa que aparentemente poderia ser olhada como desqualificada para o ministério, essa pessoa se tornou um bispo da igreja. Isso mostra para mim e para você que para Deus não há casos perdidos, que para Deus não há pessoas que não possam ser recuperadas, transformadas. O poder de Deus é maravilhoso para a transformação de todo aquele que crê. Ainda que alguém tenha algum defeito de caráter, ainda que alguém tenha algum tipo de pecado, no qual recai constantemente, mas Deus, quando entra numa vida, Ele transforma. E esse homem conta a tradição, conta a história, que esse homem se tornou bispo. E aí, para a gente finalizar, o texto diz: e ao mesmo tempo prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Paulo tinha uma esperança de ser libertado da prisão, de poder estar de novo em contato com a igreja de Colossos. A linguagem era Filemon. E aí eu digo a você, toda essa linguagem de Paulo, todo esse cuidado, Paulo queria deixar de maneira muito clara, que não pairasse dúvida, o quanto ele amava, o quanto a relação dele com Filemon era uma relação fraterna, era uma relação de amor. E aí, meus irmãos, eu vou parar por aqui. Eu queria, neste momento, pensar com vocês e orar com vocês. E eu queria fazer uma pergunta aos irmãos. Eu estou começando hoje o que eu iria começar na semana que vem, né? Mas eu queria fazer uma pergunta a você. Olhando para a sua vida, olhando para as suas relações, como você está? Tem alguém que você não conseguiu ainda conceder perdão? Seu coração está pesado em relação a alguém? Você não consegue perdoar? É uma pergunta que eu quero te fazer nesta manhã. Como tem sido sua espiritualidade? Sua espiritualidade, ela está diminuindo, abrandando o fogo? A relação que você tem com Deus e com a instituição se tornou uma relação quase que profissional, quase que corriqueira.
olhando para o coração desse homem velho, prisioneiro, como ele mesmo diz, que tinha um coração extremamente sensível. Nós vemos que na vida dele não existia lugar para uma espiritualidade seca, para uma relação distanciada. Ele fala de sentimento, de coração, de relação profunda. É disso que ele fala para nós. E é por causa desse coração que Paulo tinha, e sabedor do coração também de Filemão, que ele pede o que pede, que ele fala o que fala. E nesta manhã o que eu queria convidar os irmãos é uma reflexão para que a nossa espiritualidade possa ser mais sentida, mais do coração, mais amizade, mais carinho, mais entendimento, mais tato nos nossos relacionamentos. É isso que eu quero falar com vocês nesta manhã. Vamos orar, vamos pedir a Deus nesse momento por nossas vidas, para que a gente não permita que esse tempo de modernidade líquida, esse tempo tão difícil que a humanidade está vivendo, ele também não adentre as portas da igreja, porque a igreja é um lugar diferente. A igreja está na contramão desses valores do mundo. Senhor Deus e Pai Celestial, nós queremos te agradecer a Ti por esta palavra, Pai. Ó Deus, pela beleza com a qual Paulo escreve, a maneira habilidosa para resolver um conflito e um problema sério. Nós queremos te pedir, Pai, nesta manhã, que assim como aprendemos sobre perdão e reconciliação através desta pregação, que assim seja a nossa vida, sempre pronta a perdoar, um coração sempre aberto para a reconciliação verdadeira e sincera. Nos ajuda, Pai, a ter uma espiritualidade que seja uma espiritualidade profundamente sentida, do coração, do amor, do respeito, ó Pai, da valorização, Pai, do outro pelo outro, independentemente da sua posição social, da sua intelectualidade, do seu cargo. Obrigado, meu Pai, pelas lições que esse texto nos traz, que o Teu Espírito Santo possa falar melhor ao nosso coração, usando esse mesmo texto, para levar-nos a uma reflexão, Pai, de acordo com tudo aquilo que se passa no coração de cada um de nós. Aviva a nossa fé, alegra a nossa alma, Pai, faz com que haja entusiasmo, ó Deus, na nossa espiritualidade, que o nosso coração seja reanimado. É o que nós te pedimos e te agradecemos, porque te pedimos em o nome santo de Jesus Cristo, o Teu Filho amado. Amém. Recebei a bênção, que o amor de Deus o Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces, ternas e eternas consolações do Espírito Santo sejam sobre todo o povo do Senhor, espalhados sobre a face da terra e sobre cada um de nós hoje aqui. Amém.